Será que você vive um relacionamento abusivo ou tóxico? Este é o tema do programa dessa semana. E quem conversou conosco foi a terapêutica integrativa Cristi Oshiai. Ela apontou algumas características desse tipo de relacionamento, consequências e a importância de buscar ajuda. Confira nosso bate-papo. Boa tarde, amigos. A nossa conversa hoje é com a Cristi Oshiai. Ela é terapeuta integrativa. E o tema é sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. E ela vai explicar pra gente um pouco sobre essa questão que está muito em vigor hoje em dia. Cristi, boa tarde. Boa tarde. Cristi, fala um pouquinho pra gente sobre a questão de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, como identificar e, principalmente, como é que isso vai surgindo na vida de uma pessoa. Então, os relacionamentos abusivos, eles não são só só relacionamentos amorosos, tá? Isso pode acontecer tanto num relacionamento amoroso, quanto num familiar, porque de repente um pai ou uma mãe pode ter um comportamento tóxico em relação aos filhos. Pode acontecer no âmbito profissional, às vezes tem chefes, tem colegas que são tóxicos. E aí existem alguns sinais para que a gente identifique isso. Mas aqui eu acho que hoje seria interessante focar num relacionamento amoroso mesmo, porque muitas pessoas estão num relacionamento abusivo, mas não percebem. Por quê? Porque geralmente isso acontece gradativamente, tá? Então, no início do namoro, por exemplo, a pessoa ela liga várias vezes, tal, e aí o outro ele não percebe, ele acha que isso é atenção, até gosta, puxa, né, essa pessoa realmente gosta de mim, ela me liga toda hora, tal. Só que não é só ligar toda hora, é ligar aí de repente, onde você tá? Com quem você tá? Então existe esse tipo de desconfiança, começa a monitorar, né? Às vezes acabou de encontrar a pessoa, aí dali 5 minutos liga de novo, ai, tô morrendo de saudade, o que no início pode ser interpretado, como eu falei, como uma atenção, né? E você gosta, você acha legal, puxa, a pessoa ela tá na minha. Um ciúminho só, tal, você, né, até pode deixar passar. Mas você percebe que é um ciúme exagerado. Mas o que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? É uma questão, aquilo que a gente estava comentando, que você falou, tem que se estudar o que foi que aconteceu lá atrás, ou a pessoa tem medo de perdê-la, porque começa a tratar como se fosse um objeto. Então, por isso que a gente não olha só o comportamento da pessoa, mas a gente olha sistemicamente. O que é isso? Você precisa analisar essa pessoa, como foi a infância dela? Como foi o padrão, como era o padrão familiar? Porque de repente essa pessoa faz isso porque ela aprendeu. Né? Esse cara, ele aprendeu vendo o pai fazendo a mesma coisa com a mãe. E Mas aí será que a pessoa percebe? Percebe Que isso aí é uma coisa que... tóxica? É. Muitas vezes não. Que ele acha porque que ele considera aprendeu normal. assim, então para ele é, entre aspas, normal. Ele só está repetindo um padrão. Por isso que a gente não julga no sentido de, esse aqui, ele é o carrasco, essa é a vítima. Porque tem o outro lado também. Por que esta pessoa se sujeita a isso? Aqui Sofre. Aqui sofre, né? Que se submete a isso. Que se submete. Porque, na verdade, o que acontece? Quando, às vezes, você vai investigar lá na infância dela, ela também tinha um padrão familiar, ela presenciava aquilo. Então, para ela, aquilo é normal. Se sujeitar a isso. Muitas pessoas se sujeitam, inclusive, a violência física. Por quê? Porque o pai batia na mãe. Então, por mais que ela tenha a desconfiança de que aquilo não é legal, que aquilo dói, que ela fica magoada, mas ela via isso na família. Então, é normal. A minha mãe aceitava, eu vou aceitar também. Não é consciente isso. Entende? Então, às vezes, é até difícil para a pessoa perceber que aquilo é tóxico, que aquilo é abusivo. E outra, não é só a mulher que é vítima, não, entre aspas. Né? Porque eu nem gosto de falar que um é vítima e o outro é o algoz.
Mas isso não acontece só com mulher, tá? Homens também apanham. Eu conheço casos assim, em que a mulher batia no cara. E aí a gente pensa, puxa, mas por que então ele não larga essa pessoa? Aí é que tá, você precisa ter uma visão sistêmica. Como era a infância dele? O que acontecia na infância dele? Quais padrões ele via na infância para que ele aceite isso como, entre aspas, normal? Eles têm as experiências dele, as experiências de vida. Essas experiências de vida é que vão... É como se fossem... são programinhas que vão sendo instalados ao longo da vida da pessoa, tanto de um quanto do outro, principalmente na infância. Então, se ele tem aquele programinha, relacionamentos são assim, o casal briga, às vezes um bate no outro, mas normal. Então, se ele tem isso, essa crença, esse programinha instalado lá, no hardware dele, né, na mente dele, dificilmente ele vai perceber que aquilo não é legal. Por mais que as pessoas falem. Porque cada um tem os seus programinhas. E se o meu diz assim, relacionamentos amorosos são assim, em que pode até existir uma violência física, para mim isso vai ser normal. Para você vai ser um absurdo. Então, por mais que você fale para mim, olha, esse teu relacionamento não tá legal, né? Não tá te trazendo coisas boas, você inclusive tá ficando doente, veja só como você tá. Para mim vai ser difícil entender por quê. Porque as minhas experiências dizem outras coisas. Agora, Cristi, me fala uma coisa, porque muitas vezes percebe-se através de uma violência física, mas nem sempre é uma violência física. Não. Existe uma violência emocional e psicológica, né? Muito forte. E muitas vezes imperceptíveis para os amigos e familiares, porque muitas vezes, né, entre as pessoas, entre o casal, né, tá perfeito. Nossa, mas seu casamento é perfeito. Como como a pessoa, né, ela vai conseguir, porque ainda a sociedade ela oprime essa pessoa a tentar sair desse tipo de relacionamento. Como a pessoa ela vai conseguir sair disso? Então, geralmente essa, entre aspas, né, violência psicológica, que muitas vezes é até mais grave do que a física, porque a física ela é visível, mas a psicológica ela é feita entre quatro paredes. Por quê? Porque uma das características desse relacionamento abusivo, tóxico, é o isolamento. Então, aquele que é o abusador, o tóxico, ele isola a vítima dele. Vamos ficar só nós dois, é mais gostoso, a gente curte, tá. E é neste ambiente isolado que ele vai exercer essa toxicidade. Mas ele quer ficar, ou ele ou ela, né, no caso, né, quer que isole. Porém, a pessoa continua a vida dela, ou não. Tipo, por exemplo, eu não permito que você saia, mas eu saio. Sim. Eu permito que eu não permito que você tenha amizades, né? Mas eu tenho as minhas amizades. Isso pode acontecer, sim. Isso é um indício. Pode acontecer, sim. Tipo, coloca a pessoa numa redoma e ali ela manipula. E tem até um termo, né, que eu comentei, que é o gaslighting, que é o nome de um filme que foi feito em 1940, em que o marido ele exercia isso, essa manipulação abusiva, perversa na esposa, a ponto de ela achar que ela estava ficando louca. E isso é muito comum, essa fala é muito comum. De repente a pessoa tem um comportamento violento, tal, abusivo, e aí só que ela inverte a situação. Imagina, você é louca. Imagina, isso que eu tô fazendo é porque eu amo você, porque eu tô te dando atenção. Veja só, eu sou o melhor marido do mundo, ou a melhor esposa do mundo, é você que tá ficando louca. E a pessoa passa a acreditar que ela tá ficando louca mesmo. Por quê? Porque primeiro ela vai isolando aquela pessoa para que ela fique cada vez mais dependente dele, né? Isola da família, isola de amigos, e aí, ó, a autoestima vai deteriorando, a dependência vai aumentando daquela pessoa. Imagina, você nunca vai encontrar alguém tão bom quanto eu. Imagina, você feia desse jeito e a pessoa realmente começa a acreditar que ela tá feia, que ela tá isso, que ela tá aquilo, e que aquele ser supremo, né, que tá lá no trono,
nossa, ele está fazendo um favor de aguentar esta pessoa aqui. Imagina, só eu mesmo para te aguentar ou para gostar de você, né? Então, começa a ver tudo isso aí. E é difícil, às vezes, a pessoa que é a, entre aspas, vítima perceber. Ou seja, é todo um histórico, É. né? Que, Uhum. é todo histórico de vida que ele carrega. É. É porque não só de vida, mas e cultural, né? Porque muitas Tem a vezes parte cultural social, também. né? Também, né? Pelo Isso, próprio, isso. pelas amizades, né? Sim, Pela convivência, sim, né? sim. Porque se isso é uma normalidade, Uhum. né? Ele acaba uma continuidade dessa prática, Sim. né? Quebrar esse tipo de ciclo, Uhum. né? Como é que tem que ser feito? Então, se a pessoa percebe que ela está sofrendo esse tipo de abuso, que ela está dentro de um relacionamento desse tipo, precisa pedir ajuda. E a ajuda, muitas vezes, é ajuda de médico, psiquiatra, psicólogo, e inclusive de advogado, para que tenha as orientações corretas. Por quê? Porque até sair de um relacionamento desse pode ser perigoso se for feito de forma descuidada. Uhum. Por quê? Porque o abusador, muitas vezes, ele pode fazer chantagens e realmente praticar algum tipo de violência. Normalmente esse tipo de caso acaba chegando ao ato de um homicídio, feminicídio? Pode chegar, Uhum. pode chegar. Então, na maioria dos casos de feminicídio, está ligado a. Pode estar ligado aos casos desses tipos de relacionamentos tóxicos? Ah, geralmente tem. Uhum. A gente. Bom, não posso nem generalizar aí, né? Mas se você for prestar atenção na história desse casal, você vai perceber traços. Uhum. Cristi, eu quero agradecer a você e eu quero que você coloque algumas considerações finais que de repente eu não tenha questionado você a respeito, né? Você gostaria de colocar mais alguma coisa a respeito? Então, o que eu gostaria de falar, né, para as pessoas que forem assistir, é que existem então vários indícios aqui que foram falados e mais indícios. Então, se você pescou algum deles e achou, né, acendeu um alerta aí de que isso está acontecendo com você, pesquise, converse com pessoas, conversem com profissionais, com pessoas de confiança. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. O que você acha? Sempre tem aquela pessoa, um amigo, uma amiga, Uhum. né, ou um familiar de confiança que vai poder te ajudar, né? Uhum. E realmente, em muitos casos, é muito necessária a ajuda de um profissional, não só de um psicólogo, um psiquiatra, mas muitas vezes de um advogado também. Por quê? Porque pode haver risco de vida. Aí tem que entrar com medidas, né? Sim, medidas Legais. protetivas e Uhum. tal, entendeu? Não dá para deixar para amanhã. Muitas vezes É. ah, não, vou ver se ele melhora, ou tal, 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 entendeu? Uma das questões é justamente essa, né? Tem essa questão da pessoa achar que a gente está comentando, mas ele vai melhorar, ou ele vai, né? A pessoa ainda busca romantizar É, a situação, o isso, relacionamento, isso. né? Isso a vítima, ela acaba, a pessoa abusada busca acreditar ainda, né? Muitas vezes essa pessoa, ela cresceu acreditando que primeiro que um casamento era para sempre. Uhum. Onde já se viu, principalmente no caso da mulher, imagina, mulher separada. O que vão falar? Então muitas vezes tem essa questão cultural. E aí ela acaba não saindo desse relacionamento por essas questões. Muitas vezes ela não tem condições financeiras, tem filhos envolvidos, então são várias questões Uhum. que Então, precisam ser levadas em conta. eu quero agradecer a sua participação, Eu que né? agradeço. E o jornal Folha do Norte fica à disposição para você falar mais sobre diversos outros temas que nós temos aí, né? Principalmente quando se trata de saúde mental, né? Então, os nossos microfones, né? A gente fica à disposição de você. Eu que agradeço, Márcia, né, e a todas as pessoas que acompanham, né, a Folha do Norte, porque vocês sempre trazem informações relevantes. E eu também estou à disposição de vocês aí para quando vocês quiserem falar sobre algum tema de relevância aí que possa ajudar pessoas, né? Uhum. Porque muitas vezes uma informação dessa que você traz, a pessoa ela não tinha despertado para aquilo. Aí uma informação que você traz dessa Acaba. pode despertar alguma coisa na pessoa e
fazer com que ela mude, tome uma decisão na vida dela e mude. Uma situação para melhor, melhor a vida né? dela. Uhum. Muito obrigada, então, Eu Cristi. que agradeço. Um grande abraço a todos. Amigos, boa tarde a todos. Esta entrevista e as demais você encontra no nosso site, no www.folhadonortepr.com.br e também nas nossas redes sociais. Até mais!